Fala moçada, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa madrugada. Não sei que horário você está vendo esse vídeo. Meu nome é Ian, sou aluno do curso de Direito e estou gravando um curso de Direito Civil. Estamos na nossa quarta aula. Vamos começar a falar de Direito Civil propriamente dito, falando sobre pessoa natural, personalidade jurídica e também capacidade civil. São temas importantíssimos. Cai na prova da ordem, eu sempre falo isso, cai em prova da ordem, cai em concurso público. Vou tentar ser o mais claro possível, trazendo as definições, trazendo os conceitos e principalmente exemplos de aplicação para cada uma das coisinhas. Espero que vocês gostem do vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, sugestão de vídeo, crítica, feedback, qualquer coisa, deixem aqui nos comentários, vai ser um prazer responder vocês. Então, dito isso, vamos lá, bora para a aula. Então, beleza. O que viria a ser uma pessoa natural? De uma forma simples, sem muito rigor, a pessoa natural é você. Você, eu, ou seja, todo ser humano que se encontra vivo com vida no direito, dentro de um país. Mas para uma definição mais técnica, a gente tem a seguinte definição. Pessoa natural é a forma de designação para todo indivíduo humano alocado em um ordenamento jurídico. A pessoa natural é o ser humano, apresentando, em sua totalidade, características físicas, psicológicas e sociais. Ou seja, o ser humano, a pessoa natural em si, é considerada a partir das suas características biopsicossociais, características biológicas, psicológicas e sociais. Esses três aspectos do ser humano são também considerados nos direitos da personalidade. Direitos da personalidade são os direitos contemplados pelo direito civil. Isso também são os direitos resguardados pelo ordenamento jurídico em si. Então, você, ser humano, você, homem, mulher, ou pessoa que se encontra em outra forma de designação de gênero, você é considerada pessoa natural, você é considerado pessoa natural. E como exemplo de pessoa natural, eu coloquei o grande mestre Ariano Suassuna. Ariano Suassuna foi um grande escritor nordestino que, durante a sua época de vida, era considerado uma pessoa natural. Eu ressalto as características psicológicas, físicas e sociais, porque são aspectos que são defendidos pelo direito. O seu psicológico, enquanto pessoa natural, é defendido pelo direito. A sua constituição física, a sua constituição social, tudo isso é defendido pelo ordenamento jurídico. O conceito de pessoa natural também está explícito no artigo 1º do Código Civil de 2002. E, gente, personalidade jurídica. A personalidade jurídica é um aspecto de toda pessoa natural e pessoa jurídica. Por exemplo, Ian, tenho estatura baixa, tenho cabelo castanho, tenho olhos castanhos. Tudo isso são características da minha pessoa. Tudo isso são aspectos compreendidos pela minha pessoa. A personalidade jurídica é isso. É uma característica que contempla a pessoa natural e também a pessoa jurídica. Diz o artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Ou seja, você, brasileiro, brasileira, você tem a sua personalidade jurídica a partir do início da sua vida. Antes disso, você não tem personalidade jurídica. Antes do seu nascimento, você não tem personalidade jurídica. Depois da sua vida, com a finalização de sua vida, você não tem mais personalidade jurídica. E qual é a definição de personalidade jurídica? A personalidade jurídica é a aptidão genérica ou a característica jurídica conferida pelo Estado à pessoa natural de adquirir direitos e obrigações dentro de um ordenamento jurídico. Tudo bem? Eu disse para vocês o que é personalidade jurídica.
Agora eu preciso ressaltar para vocês quem tem e quem não tem personalidade jurídica. Quem tem pessoa natural, todo ser humano dotado com vida tem personalidade jurídica, e pessoa jurídica. Eu vou falar para vocês mais para frente o que é pessoa jurídica. Mas, por exemplo, uma empresa, uma loja, uma sociedade, uma fundação, uma associação, todos esses entes abstratos possuem personalidade jurídica. A personalidade jurídica também é chamada de personalidade civil. E agora, quem não tem, quem não possui de modo algum personalidade jurídica? Primeiramente, o nascituro, ou seja, a pessoa, o feto que se encontra dentro do útero da mãe, o embrião. E animais não possuem personalidade jurídica, animais não são vistas como sujeitos de direito, animais são tidos como bens. Tecnicamente são vistos como bens. Na prática jurídica são vistos como seres sencientes. Isso não quer dizer que são pessoas naturais. Animal não é pessoa natural. E também objetos inanimados. Ou seja, nascituro, animais e objetos inanimados não possuem personalidade jurídica. Não são sujeitos de direito. Pela definição da lei, a rigor da lei é isso. Falando um pouco do nascituro, como eu falei, não é considerado sujeito de direito, não possuindo personalidade jurídica, muito menos direitos de personalidade. Nascituro não possui direitos de personalidade, que é uma categoria de direitos. Porém, nascituro possui outros tipos de direitos. Direitos a pré-natal, direito à vida. Lembrando, no Brasil não é liberado o aborto. Não estou discutindo se isso é legal ou não, só estou definindo que a critério da lei não é permitido. E por isso, né, ressaltando a natureza jurídica do nascituro. Por isso, os seus direitos estão resguardados desde a concepção. O nascituro, porém, tem expectativa de direito. Por exemplo, eu, Ian, quero tornar como herdeiro o meu nascituro. Ele será herdeiro apenas com nascimento com vida. O nascituro tem expectativa de direito à herança. Quando o nascituro está na barriga da mãe, ele não é herdeiro, ele pode vir a ser com o nascimento com vida. O exemplo da expectativa de direito é exatamente essa. Herança de pai a nascituro. A herança está resguardada ao nascituro. O nascituro poderá possuir tal direito. Mas ao nascituro compete apenas, estritamente, expectativa de direito. O nascituro ainda não é o herdeiro. Ele pode ser o herdeiro. E moçada, conceito muito importante: capacidade civil. A capacidade civil, bem entre aspas, de uma forma bem informal, é o quanto de personalidade jurídica você tem enquanto pessoa natural e o quanto você pode usar a sua personalidade. Como assim? A definição mais técnica para o termo é isso aqui. Capacidade civil é a medida da personalidade jurídica, ou seja, a capacidade civil é um atributo constitutivo da pessoa natural, algo que é próprio da pessoa natural e o qual mede a extensão barra permissão da prática dos atos da vida civil deste mesmo sujeito de direito, que é, no caso, a pessoa natural. Importante frisar, pessoa jurídica também tem capacidade civil. Só que eu vou me ater aqui à pessoa natural, porque é o objeto de estudo do nosso curso. A capacidade civil determina a extensão do rol de direitos e deveres de um cidadão. Ou seja, a sua capacidade civil vai determinar a quantidade de direitos que você pode adquirir,
a quantidade de direitos que você pode exigir, como também a quantidade de deveres, obrigações, etc. No direito brasileiro, a gente fala que a capacidade civil, a capacidade plena, é dividida em dois tipos. Primeiro tipo, a capacidade de direito. Toda pessoa nasce com capacidade de direito. E segundo tipo, a capacidade de fato. A capacidade de fato é o que vai definir, por exemplo, a maioridade civil. Todo mundo sabe que menores de 18 anos não podem fazer determinados atos da vida civil. Por exemplo, a compra de um carro. Via de regra, um menor de 18 anos, menor de 16 anos, não pode comprar carro, não pode comprar um apartamento, salvo em algumas circunstâncias. Então, a capacidade civil vai delimitar quem pode fazer as coisas na sociedade, quem pode requerer certos direitos na sociedade, e vai delimitar quem não pode. Uma coisa importante, geralmente os concursos pedem essa diferenciação, né? Qual a diferença entre capacidade de direito e capacidade de fato? A diferença é a seguinte: capacidade de direito toda pessoa tem. Nasceu com vida, é pessoa natural, a pessoa tem a capacidade de direito. E ao longo dos anos, quando essa pessoa atinge a maioridade de 18 anos, ela consegue a capacidade de fato. Existem algumas hipóteses para um menor de idade ter a capacidade plena, para o menor de idade atuar na vida civil por conta própria. Mas isso é coisa que eu vou falar posteriormente. O regime das capacidades é dividido em três tipos: absolutamente incapazes, relativamente incapazes e absolutamente capazes. Diz o Código Civil: absolutamente incapazes. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Se a pessoa não tem 16 anos completo, ela é absolutamente incapaz. Não pode fazer nada dentro do direito civil. Ian, mas se eu tenho 15 anos e vou fazer 16 anos no dia seguinte, você ainda é absolutamente incapaz. Os relativamente incapazes, de acordo com o artigo 4 do Código Civil, é o seguinte: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer os maiores de 16 anos e os menores de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, os pródigos, e também tem o parágrafo único: a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial, explicando cada tópico. Se você é maior de 16 anos, porém ainda não fez 18 anos, você é relativamente incapaz. Fulana tem 16 anos e 4 meses de idade. É absolutamente incapaz? Não. É relativamente incapaz. O relativamente incapaz, ele já tem uma certa autonomia dentro do direito civil. Ele pode praticar atos dentro da vida civil. Pode responder relativamente pelo seu próprio nome. Ele está apto a certos atos da vida civil de compra e venda, mas ele tem que fazer isso de forma assistida. Um representante legal tem que agir em conjunto a esse relativamente incapaz, que tem mais de 16 anos, mas ainda é menor de 18 anos. Uma coisa muito importante no direito é saber que a lei é muito condicional. A lei tem condições e requisitos. Para o artigo 4, a gente tem que saber bem certinho quais são as condições para entender quem se encontra no regime da incapacidade relativa. Segundo caso, ébrios habituais e viciados em tóxico. Moçada, é muito simples. Um ébrio habitual é aquela pessoa que está corriqueiramente alcoolizada, que está corriqueiramente bêbada. A pessoa que bebe bastante
para os olhos do direito, não está apto a praticar todos os atos da sua vida civil. Ele pode entrar no que a gente chama de interdição. A pessoa vai ser interditada pelo fato de beber muito. E dessa forma, um representante legal vai agir em seu nome. Os viciados em tóxico. Viciados em tóxicos são pessoas que consomem drogas, consomem substâncias tóxicas que acabam limitando a sua capacidade de discernimento. E entra nesse mesmo quesito. A pessoa pode ser interditada e, sendo assim, ela será representada por um terceiro. Terceira condição para uma pessoa ser classificada como relativamente incapaz. São relativamente incapazes aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Por causa transitória e permanente, compreenda o seguinte. Por exemplo, uma pessoa se encontra em estado de coma. A pessoa que se encontra em estado de coma, embora seja maior de idade, ela pode ser classificada como relativamente incapaz. Por quê? Porque ela não pode exprimir sua vontade, ela não pode exercer a sua autonomia dentro do direito civil. Sendo assim, um representante legal vai exercer os atos da vida civil dessa pessoa em nome daquela, mas sempre priorizando seus interesses e objetivos pessoais. E também temos os pródigos. Pródigos são os gastadores, pessoas que gastam dinheiro de forma compulsiva. Por exemplo, tá se debatendo muito a questão das casas de apostas, né? Das apostas virtuais aqui no Brasil. Tem pessoas que gastam muito. E, aos olhos do direito, essa pessoa pode ser considerada relativamente incapaz. E, moçada, e também temos os absolutamente capazes. O menor de idade, quando ele atinge 18 anos completo, ele se torna maior de idade. O maior de idade é uma pessoa absolutamente capaz. Ele pode praticar todos os atos da vida civil. Por exemplo, pessoa com 18 anos, em tese, pode comprar uma casa, pode comprar um carro, pode ingressar em ensino superior pelo seu próprio nome, sem precisar de caralho. Pode entrar em uma faculdade sem precisar de um representante legal. Todos os atos da vida civil podem ser consumados pelo absolutamente capaz, que é pessoa com 18 anos completo. E, gente, eu faço a seguinte provocação para vocês. Eu falei que existe absolutamente incapaz e os relativamente incapazes. Porém, tem como essas pessoas adquirirem capacidade plena, mesmo sendo menores de idade? Sim. É o que a gente chama de emancipação. Todo emancipado, para os olhos do direito, é absolutamente capaz. Ele pode praticar todos os atos da vida civil. Diz o artigo 5 do Código Civil. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Porém, diz o parágrafo único, cessará, entretanto, para os menores, a incapacidade em 5 circunstâncias, em 5 condições. Primeira condição, cessará a incapacidade pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou também por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. O que essa coisa quis dizer? Quer dizer que todo menor com 16 anos completo, se ele quiser ser emancipado, deverá ser feito pela concessão dos pais. Os pais devem conceder a emancipação. Isso geralmente acontece quando o menor de idade quer fazer faculdade, quando o menor de idade quer começar a trabalhar, quando o menor de idade tem conflito com seus pais, conflito com o tutor. São muitos os casos em que esse tipo de emancipação é exigida, requerida, enfim.
Segunda condição, segunda circunstância onde a emancipação pode acontecer. O menor será emancipado através de casamento. Sim. Por exemplo, dois jovens de 17 anos se casam. Se casam, trabalham. Para os olhos do direito, esses dois casados são emancipados. Eles têm capacidade plena. Eles são aptos a praticarem todos os atos da vida civil por si mesmos. Eles têm independência. Terceira situação. O jovem é emancipado pelo exercício de emprego público efetivo. O que isso quer dizer? Se, por exemplo, alguém com 17 anos é aprovado em concurso público, tem ensino médio completo, é aprovado em concurso público, um exemplo de concurso público que só exige o ensino médio. Tribunal de Justiça, concurso para escrevente técnico judiciário. Por exemplo, a pessoa passou com 17 anos, se formou mais rápido no ensino médio. Existe essa possibilidade de se formar mais rápido no ensino médio. Se a pessoa atinge todos esses requisitos, a pessoa, o menor de idade, de 17 anos, se torna absolutamente capaz. Ele tem capacidade plena para praticar todos os seus atos da vida civil. Quarta situação. O menor é emancipado pela colação de grau em curso de ensino superior. Exemplificando, fulano tem 17 anos e adquire um diploma de faculdade, seja tecnólogo, seja bacharel, etc., a pessoa está apta a fazer todos os atos da vida civil. Ou melhor, a pessoa está apta a praticar todos os atos da vida civil. Fulano passou na USP em Ciências Sociais e, ele conseguiu o diploma dele antes dos 18 anos. É absolutamente capaz, tem capacidade plena. E a última hipótese. O menor de idade adquire emancipação, ele é emancipado pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego. Ou seja, se a pessoa tem 17 anos e se ela trabalha, se ela se sustenta, se isso não depende dos pais ou de terceiros, ela pode exigir a sua emancipação. Mas, novamente, todos os casos de emancipação geralmente têm que ser assistidos por um responsável legal. O responsável legal tem que conceder a emancipação. E é isso. Moçada, a gente discutiu aqui sobre pessoa natural, personalidade jurídica, capacidade civil, emancipação. Só que eu jogo a seguinte pergunta para vocês. Isso é para sempre? Uma personalidade jurídica existe para sempre? A capacidade civil da pessoa existe para sempre? Seja a incapacidade, seja a capacidade, a resposta é não. Quando uma pessoa vem a entrar em óbito, quando uma pessoa falece consigo, falece com a pessoa, a sua capacidade e também a sua personalidade. Diz a doutrina: aos olhos do direito brasileiro, a pessoa natural, junto de sua personalidade jurídica, encontra seu fim pela constatação de sua morte. Constatada a morte, será iniciado o processo de sucessão, ou seja, os bens jurídicos da pessoa natural serão passados aos respectivos herdeiros dessa mesma pessoa. E a gente tem alguns tipos de mortes no direito. Existem, ao todo, dois tipos de morte: a morte natural e a morte presumida. E, gente, o direito brasileiro, ele classifica a morte em dois tipos: morte natural e morte presumida. Quando a pessoa natural encontra seu fim em algum desses tipos de morte, iniciará o processo de sucessão. Primeiro de tudo, existe a morte natural, ou seja, a morte encefálica. Verificado o fim da atividade cerebral da pessoa, infere-se a constatação de morte encefálica. Quando o cérebro não constata mais atividade, quando o médico verifica que não tem mais atividade cerebral, considera que essa pessoa natural encontrou seu fim. Imputa-se ao sujeito de direito, a pessoa natural, o estado de óbito.
E beleza, gente, também existe o caso da morte presumida. A morte presumida é a morte extremamente provável de ter ocorrido. Geralmente, presume-se a morte diante de desaparecimento de pessoa natural em catástrofes naturais ou em desastres antrópicos. Um exemplo é a queda da barragem na cidade de Mariana, Minas Gerais. Muitas pessoas acabaram desaparecendo nesse incidente. E nesse sentido, a gente classifica o tipo de morte para essas pessoas como a morte presumida. A morte presumida também aplica-se aos desaparecidos em guerra. Militares brasileiros que estão em serviço no exterior, por exemplo, morrem. A gente vai presumir que essas pessoas morreram. Dito isso, vamos prosseguir. Encontrados no Código Civil. Se a gente observar bem, entre o artigo 6 e o artigo 8, a gente vai verificar que o Código Civil fala sobre essas duas coisas. Diz o artigo 6: a existência da pessoa natural termina com a morte. Isso tudo bem. Porém, presume-se a morte, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Ausente é quando uma pessoa é desaparecida. Quando uma pessoa não se encontra presente em seu contexto de vivência. Gente, eu não vou me aprofundar tanto nesse tema, mas saibam o seguinte: quando a pessoa tem a sua morte presumida, quando a pessoa é classificada como ausente e tem-se que essa pessoa está presumidamente morta, vai iniciar uma coisa que se chama sucessão. A sucessão é quando os bens do ausente são passados para os seus respectivos herdeiros. Seja cônjuge, filho, parentes, etc. A sucessão quanto aos ausentes é uma coisa que é diferente de quando uma pessoa morre de causas naturais. Vocês precisam saber disso. A gente vai debater isso ao longo do curso, mas sobre o artigo 6º é isso. Artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência em 2 casos. Quando a morte for extremamente provável, quando a pessoa estava em perigo de vida. Fulano está no meio de um desastre natural. O desastre natural acabou, mas fulano desapareceu, sumiu. A gente pode dizer que o fulano está presumidamente morto. Também temos a seguinte situação: se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término de guerra. Prisioneiros de guerra, militares que estão a serviço do Brasil em outro país. Se essas pessoas, terminadas a guerra, se essas pessoas não forem encontradas, a gente pode presumir que essas pessoas tiveram seu fim. A morte dessas pessoas podem ser tidas como presumidas. E com a morte presumida, o que a gente faz? Com a morte presumida, a gente pode iniciar o processo de sucessão. Essa é a principal utilização desse conceito na prática jurídica. A comoriência é um conceito análogo à morte de 2 ou mais pessoas. Comoriência é usado principalmente em direito de sucessões. Ian, mas é importante determinar a hora da morte para estipular a sucessão? Sim, é importante, gente. Porque dependendo da hora em que 2 ou mais pessoas morreram, e se essas pessoas estabelecem relações familiares entre si, a sucessão vai ter que ocorrer de determinado modo. Mas vamos pelo começo. O que é a comoriência? A comoriência é um conceito legal que se aplica quando 2 ou mais pessoas morrem ao mesmo tempo, ou em circunstâncias que tornam impossível determinar a ordem de suas mortes. Quando ocorre a comoriência, os bens de cada pessoa são distribuídos diretamente para seus respectivos herdeiros, sem que esses bens se misturem, sem que um herde o bem do outro. E, gente, eu criei um exemplo aqui para falar sobre a comoriência. A comoriência ocorre no seguinte cenário:
Gael e Victoria, ambos casados, viajam a Barbacena a negócios. Porém, por motivos de forças maiores, são vítimas de acidente aéreo. Notificado do ocorrido, as autoridades policiais encontram seus corpos. No entanto, não se pode estimar quem morreu primeiro. Se não pode se estimar quem morreu primeiro, a gente fala que marido e mulher são comorientes entre si, que ocorreu a comoriência. Comoriência é morte simultânea. Na morte simultânea, os bens do casal serão distribuídos diretamente para as famílias de cada um. Os bens não são compartilhados. Então vamos lá. Gael e Victoria. Os bens de Gael vão para a família de Gael, para os herdeiros do Gael. E a Victoria. Os bens da Victoria vão para a família da Victoria, estritamente para isso. E, gente, esse foi o vídeo. Sobre pessoa natural, capacidade civil, fim da pessoa natural, é isso. Façam questões de concurso. É um método de estudo muito bom. No mais, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma crítica, se vocês têm alguma sugestão de vídeo, por favor, deixem nos comentários, tá bom? Espero que seja útil para vocês essa aula, espero que seja do seu interesse. Aqui estou indo com mais um vídeo, fiquem bem, abraço, tá? Falou!